Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Esse episódio muito, muito especial. Episódio número 100, gente. E minha convidada, minha amiga, escolhida com muito carinho para estar hoje aqui, nesse dia muito especial que é a comemoração do Dream Podcast, o programa número 100. E minha convidada, para você que já clicou no vídeo, você já sabe, né? Mas eu vou fazer a apresentação. Ela que já esteve aqui no Dream Podcast, lá no comecinho. E hoje minha convidada é a Fabíola Kussabara. Eu vou ter que ler, gente. A gente tava até brincando, porque ela é pastora, terapeuta integrativa, especialista emocional, especialista em autoestima e confiança. É isso aí. A gente estava falando antes de começar, né, Bruno, que faltaram as definições mais importantes, né, que é esposa e mãe. Nossa. Né? Fabíola, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, é sempre um prazer, você sabe disso, que eu tô sempre pronta e muito honrada em estar aqui com você, num trabalho excelente que você faz. Fá, eu quando estava pensando nesse programa número 100, tinha que ser um assunto, uma pessoa que realmente fala com paixão aquilo que faz, como transforma as pessoas, que o Dream Podcast traz no seu core, né? Essa vontade, essa missão de não só entreter as pessoas, né? Com programas engraçados, com histórias inspiradoras, mas também ensinar, trazer pessoas que são referências na nossa comunidade, nossa cidade. E você é essa figura, você é pastora, a gente vai trazer um assunto muito bonito hoje, a gente vai falar sobre temas muito importantes e com embasamento que é muito, muito importante a gente compartilhar, que a gente vai falar sobre esses assuntos com embasamento da Bíblia, né? Que maravilha, é algo muito, muito importante. E esse tema que você está trazendo, ele é algo que a gente precisa saber, né, Bruno? E como você falou, esse trabalho que você faz, e como, creio, né, o meu também, é para dar um destino. Tem que ter sentido, né? Porque tudo que nós fazemos sem sentido, ele não se prolonga, né? Ele não prospera. Então, é ter o sentido, é isso que você está falando, né? Trazer esse sentido. E esse podcast de hoje, tenho certeza que vai ser esclarecedor, vai trazer luz para muitas dúvidas que as pessoas podem ter. E vai ser bênção, vai ser bênção. Não tem como a gente não fazer a observação, né? Sobre a Bíblia estilizada da Fabíola, que é rosa. Lilás, né? Lilás, muito estilosa. Não, detalhe é Bíblia Campo de Batalha da Mente. É uma Bíblia muito específica que fala sobre esses assuntos emocionais, da alma, do corpo, do espírito. Então é algo específico, muito bacana. Para quem quiser adquirir, vai fazer uma excelente aquisição. Acho que eu já vou ter que fazer minha primeira pergunta. Não sei se muitos tiveram essa dúvida, mas qual que é a diferença da sua Bíblia, da Bíblia, vamos dizer assim, tradicional, que a gente compra, que a gente adquire? Na verdade, não tem diferença dessa Bíblia para a tradicional. O contexto, né? A Bíblia é a mesma, né? Uhum. Agora, existem as versões, né? As versões, elas são diferentes. Não diferentes, a Bíblia é diferente. As versões, existe a revisada, amplificada, né? Nessa, em específico, há alguns grifos específicos do autor em que ele pega versículos e temas e já passa para o âmbito mais emocional, mas a Bíblia em si, ela não tem variação, ela é a mesma, né? As versões são diferentes, as traduções são diferentes. Que legal. Mas a Bíblia em si, ela é a mesma. Eu acho que é bastante interessante também as pessoas que fazem o estudo da Bíblia, né? Normalmente elas leem as Bíblias diferentes, exatamente, né? Várias versões. Tem uma versão que eu particularmente gosto muito, que é a Mensagem. Ela é muito bacana, né? Tem a Bíblia na linguagem de hoje para os jovens, para aqueles que estão começando também, o entendimento ele é mais fácil. E aí a gente vai buscando outras versões para estar ampliando também, né, esse entendimento. Porque a Bíblia, aquela Bíblia tradicional, com os dizeres, para quem não está muito acostumado, no comecinho é um pouco difícil, né? Ou não? O que você acha? O que você diz de difícil? Como assim? Porque, como você falou, né, que hoje tem uma Bíblia que
comunica, fala mais do nosso jeitão, né? Vamos dizer assim. Difícil de entender, você as diz. expressões, né? Eu acho que era Sim. muito coloquial, né? Não, na verdade não, né? Às vezes vai depender, não sei qual foi a versão que você pegou, mas Não? nunca tive essa. É lógico que conforme você, como tudo na vida, quanto mais você mergulha em algo, mais fácil aquilo fica para você. Então, às vezes, você pegar alguma parte, algum texto, né, solto, você não vai entender, né? Então, o que eu oriento, leia a palavra, o capítulo, o livro, de uma forma coerente, constante, né? Porque todo texto fora de contexto, ele pode dar um pouco de confusão. Sim. Né? Falando na Bíblia, quando a gente estava conversando, você acabou pontuando alguns momentos que eu acho interessante falar, ler até mesmo sobre a Bíblia. E teve... Você quer puxar esse trechinho, ler e a gente falar sobre, porque eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre esse mal, né, que acarreta a nossa sociedade, que é a ansiedade. E você fez um grifezinho ali sobre um trecho da Bíblia que fala sobre isso, né? Tá. A ansiedade hoje, para você ter uma ideia, a ansiedade ela tem níveis, vamos dizer assim. Existe uma ansiedade que é saudável para nós, que ela nos coloca em movimento. Então, essa ansiedade, ok. Só que hoje a gente vive um estilo de vida ansioso. Né? Então, a gente vive hoje, infelizmente, um estilo de vida ansioso. O muito pensar, o pensar demais, o pensar em muitas coisas, que leva até, seria até uma arrogância do ser humano, porque está diretamente ligado a um desejo de controle. Né? Porque as pessoas estão muito ansiosas porque vai acontecer no futuro, coisas que elas não conseguem controlar, e isso causa uma ansiedade. E para você ter uma ideia, estatísticas mostram hoje que o Brasil, ele é o número 1 no nível de ansiedade das pessoas. Olha que coisa triste. Nossa. Né? Tá no topo ali da ansiedade, é o Brasil que está nesse patamar. Então, a gente deve sim, e é interessante que o que eu grifei foi Provérbios 12, 25. Vou ler para você. Por favor. Fala assim, ó, que o coração ansioso, ele deprime o homem. Então, essa palavra, né, que o coração ansioso deprime o homem, está tendo uma ligação aqui de ansiedade com depressão, só que isso foi escrito em torno de 3.000 anos. Então, isso não é um assunto atual. Né? Então, a ansiedade, o excesso, né, ele traz essa depressão, traz esse estado, né, que a gente tem hoje. Então, essa palavra aqui de Provérbios 25, Provérbios 12, 25, eu trouxe fiz até umas anotações para que a gente não perca nada. Como o Bruno falou, né, aqui não é Jornal Nacional, que não pode aparecer nada. Porque, assim, são assuntos muito importantes que eu não queria realmente deixar. Essa passagem, Salomão, né, ele deixou claro aqui que o coração ansioso, ele deprime o homem. E isso foi dito, como eu disse, há muito tempo atrás. Ou seja, só que eu continuo a falar assim, o coração ansioso deprime o homem, mas uma boa palavra o alegra. Ou seja, há uma boa palavra que se contrapõe a essa ansiedade. Há uma boa palavra que nos tira desse estado, né? Essa boa palavra se remete ao quê, Fá? Essa boa palavra, se você for lá em João 6, 63, fala assim, a palavra diz assim, a minha palavra é espírito e vida. A palavra do Senhor, a palavra de Deus. Né? Então, essa boa palavra anima o coração do homem, essa boa palavra nos anima. Então, há uma palavra que nos tira desse estado, há um pensamento que nos tira, né, desse estado. Né? Nessa passagem de João 6, 63, fala que tem uma boa palavra, tem um bom pensamento que tira a gente desse estado, né? Que é a palavra de Deus. Lá em Hebreus, fala que a palavra é espírito e vida. E ela é eficaz, eu vou ler aqui, ela é eficaz, ela traz vida. Então, a palavra, ela não é só uma informação. Né? Lembra que você falou no começo? Ela é tão difícil, né, de ler. Então, a palavra, ela não é somente uma informação, ela não traz informação, somente ela traz vida. Ela transforma. Então, quando você... Opa, imagina. Quer deixar aqui? Pode deixar, né, Bruno? Não, fica tranquilo.
E a palavra ela não é somente informativa, ela traz vida, ela traz transformação. Então ela entra e ela muda, né? A palavra diz assim, nesse Hebreus 4:12, que fala que ela vai até o lugar mais profundo da alma e do espírito, essa palavra que se contrapõe à ansiedade. Ela vai até o lugar mais profundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas, até o nosso íntimo, e julga os desejos e pensamentos do coração. O que quer dizer isso? Essa palavra ela vai aonde nada mais consegue ir, ela vai até nos níveis, vamos trazer para terapia, ela vai para os níveis mais inconscientes, na divisão de alma e de espírito, nos orientando até no que pensar, no que não pensar, o que é saudável, o que não é saudável, nos orienta, pense nisso, não pense naquilo, porque a ansiedade, ela está literalmente associada, diretamente associada ao pensar demais, ao pensar em muitas coisas. Tem uma síndrome hoje, que é a síndrome do pensamento acelerado. A mente entra num alto fluxo, ela se alimenta ali, se retroalimenta de pensamentos. A pessoa, se ela não entrar, se ela não agir, ela é dominada. Ela é dominada mesmo, né, por esses pensamentos. É como se esses pensamentos inundassem a mente da pessoa. Ela fica literalmente presa naquilo. Presa emocionalmente. Ufa, você faz também um atendimento clínico, né? Sim. Que você ajuda muitas pessoas. Normalmente, quando você consegue ali na sua análise identificar, vamos colocar aí, 100% tem problema com a ansiedade ou não? Como que é uma pessoa ansiosa? A ansiedade em si, ela, vamos imaginar que ela seja um bloco, vai. Uhum. Ela tá sobre eventos. Então, a ansiedade, ela não vem sozinha. Eu estou ansiosa, é algo único. A ansiedade, ela vem devido a eventos que a pessoa passou ao longo da vida. Então, a gente tem que procurar quais são esses eventos que ocasionam esse tipo de estado, né? Essa ansiedade, o estado depressivo, qualquer tipo de demanda que a pessoa venha, a gente tem que ver quais são os pilares sobre os quais essa situação, essa demanda que as pessoas me trazem, né, nos trazem, estão sobre. Você colocou aqui outro trecho também sobre ansiedade. Deixa eu só para terminar aqui, Bruno, acho muito interessante a gente falar, que eu falei, né, que uma coisa interessante, que a Bíblia ela nos orienta nesse texto que eu falei, né, que a gente tem que prestar atenção, a palavra, ela nos dá esse discernimento, né, daquilo que nós devemos pensar ou não. Em Romanos 12, né, muitas, né, pessoas que já conhecem um trecho, fala sobre a gente renovar a nossa mente. Porque todos nós queremos viver o que é bom, sim ou não? Sim. Né, a gente quer viver coisas boas, só que a Bíblia, ela faz uma relação direta de viver coisas diferentes ao mudar a sua mente. E nessa passagem de Romanos 12:2, fala que nós devemos não nos amoldar às coisas desse mundo. O que são as coisas desse mundo? As coisas que são diferentes do que a palavra diz, as coisas que nós aprendemos ao longo da nossa vida. E o nosso culto, né, o que a gente deve mudar a nossa mente, ele tem que ser algo racional. Então as pessoas falam, poxa, então o racional não pode ser emocional. Na verdade, o oposto de racional é irracional, não é emocional. Então tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer com todo o entendimento. Então tudo diz respeito a um modo que nós pensamos. Só que o modo que nós pensamos hoje, ele foi definido, vamos dizer assim, ao longo da nossa vida pelas coisas que vivemos, pelas coisas que experimentamos, pelas coisas que ouvimos, pelas coisas que vimos. Então, ao longo da nossa vida, principalmente na nossa infância, todos esses fatores definem o que nós somos hoje, como nós pensamos, aquilo que nós gostamos, as crenças que temos, os valores que carregamos. Então, tudo isso, tudo que nós aprendemos formam o ser humano. Eu, você, o que nós somos hoje. Então a palavra ela nos orienta que nós temos que renovar esse modo de pensar. E essa palavra que eu disse, que a palavra ela é viva e eficaz, e que ela vai até esse mais profundo do coração do homem para discernir, para separar. Né? Então, para dar o quê? Para dar esse discernimento e trazer esse entendimento do que
é bom para mim, do que não é bom para mim, me ensinando de uma certa maneira a pensar. Porque tudo que nós aprendemos ao longo da vida, nós nunca fomos ensinados a questionar isso. Nós simplesmente aceitamos como uma verdade. E nem tudo que nós entendemos como verdade para nós é uma verdade absoluta. Ela pode ser não, ela é interpretação, são interpretações que nós tivemos de situações vividas. Então nós temos sim que renovar a nossa mente, o nosso modo de pensar e entrar, né, como o Dr. Augusto Cury fala, entrar como protagonistas no teatro da nossa mente. Porque sempre quando vem algum pensamento perturbador, alguma ideia, né, que nos faz ficar ansiosos, nós não devemos passivamente assistir toda essa bagunça que acontece na nossa mente, sem que nós entremos ali intervindo naquilo, né, com inteligência, com técnicas, vamos dizer assim, mas nós devemos entrar ali, não sermos espectadores passivos de pontos de tensão que acontecem devido a tantas coisas que nós vivemos e vimos e ouvimos, né, principalmente nos dias de hoje. Então, a palavra, ela é o nosso norte, é ela que vai dar nos dar esse discernimento aí do que vai ser bom para nós, do que não vai. Eu acho muito interessante nesses trechos que você me passou, que fala muito das pessoas terem uma interpretação, né? E entender, né, que é muito legal ver como as respostas de muitas perguntas já estão na Bíblia, né? Isso é muito na verdade, interessante. tudo que a gente precisa tá ali. É o nosso manual de conduta, de regra, de fé. Né? E hoje eu acho que uma grande influência, né? A questão das redes sociais, da evolução da tecnologia, as pessoas estão vivendo o instante, mas com a ansiedade do passado e a ansiedade do futuro. Então elas ficam nesse amaranhado de situação, onde elas não conseguem viver o presente, preocupadas com as situações do passado e preocupadas com as situações que podem vir a acontecer do futuro. Na verdade, a gente tem, se nós não trouxermos essa renovação de mente, esse novo modo de pensar, muitas pessoas, eu diria a grande maioria, fica presa no passado, que impede de viver hoje, porque é hoje que você constrói o amanhã. Só que se você estiver preso no passado, né, passado é lugar para você aprender, não para ficar, né? Para visitar, aprender e caminhar. Então, essa autoobservação, né, não sei se foi isso que você quis dizer, mas faz com que a gente viva o presente. Então, a ansiedade faz com que a gente viva no futuro, né, e não queira viver as dores do passado. Então, você fica ou no passado, com medo de, né, se protegendo para que não viva novamente aquelas dores e pensando no que vai ser o futuro. Mas a construção é feita hoje. Não, o que eu quis dizer, mas é mais em relação à sociedade em si, né? Não ao ser, né? Cada pessoa interage de uma forma, né? Hoje, se você pode estar ansiosa agora, ou eu, ou alguém que está assistindo, então cada ser ali, né, de forma única. Mas eu vejo essa mobilização de forma mais massiva, que hoje a gente consegue ver esse trabalho também com jovens, você consegue ver que é bem velho o jeito que eu vou falar agora, mas essa nova geração, elas vivem nesse, vamos dizer assim, nessa linha temporal que a pessoa fica revivendo o passado ou situações do passado e também essa incerteza do futuro, de outras coisas. Então a pessoa não consegue viver ali. Então, tipo, se a pessoa tá com os amigos dela, a pessoa tá no Instagram. Aí, Bruno, eu atribuo né, especificamente a geração mais jovem ao excesso de informação. Que é o que você falou desse excesso de pensamento. Excesso de informação. Então, eu acho que a ansiedade, que esse não estar presente, vai muito além da ansiedade, vai para inúmeras emoções, né? Exato. Que não vai se limitar à ansiedade. A ansiedade é
esse sentimento, né, que Uhum. você explicou de forma muito bonita, mas também, né, essa pessoa que tá pensando, tá aqui, tá ali e não tá. Aí já vira que nem né, existe, que eu falei no começo, a ansiedade positiva, que nem a gente vai começar a gravar esse Pô, que podcast, legal, então isso nos coloca em aquele movimento. friozinho da barriga, né? Exatamente, isso é uma coisa saudável, né? Porque as emoções, elas são boas. Sim. As emoções são para nos colocar em movimento. Só que nós não fomos ensinados a entendê-las, a gerenciá-las, a percebê-las. Por isso a gente acaba ficando refém emocional do nosso mundo emocional, porque a gente não foi ensinado a isso. A entender as emoções, a saber como elas funcionam, a percebê-las, a dar um norte para elas. Que nem Então, vive-se como eu falei, num estilo de vida ansioso. É diferente de uma ansiedade natural. Então, nos colocou em movimento, a gente resolveu e voltamos ao equilíbrio. O estilo de vida ansioso que está sendo esse problema, né? Que a gente tem visto em todos os níveis, né? Em todos os âmbitos. E aí, que nem você falou muito sobre emoções. Como que a gente consegue entender o que são essas emoções? Diferenciar também, porque a gente vai falar um pouco sobre depressão também. A gente vive numa cidade onde que tem a maior taxa de suicídio do Brasil. Então, eu acho muito interessante a gente entrar nesse assunto que é bem pesado, mas entender o que são as emoções, o que a Bíblia fala sobre qual que é as explicações que a gente consegue trazer de forma mais palpável, assim, para a gente entender o que são essas emoções. Eu vou dar um conceito, né, primeiro de emoções para ficar um pouco mais claro para a gente entender que emoções fazem parte do nosso corpo. A gente foi criado com elas. São reações químicas, né? Então, é uma reação química que ela acontece através por um evento externo, né? Então, quando eu tenho um evento, um estímulo externo, seja ele visual, auditivo, do que a gente, tato, olfato, isso vai gerar, vai conversar ali com um pacote de dados que nós temos de memória, e isso vai gerar emoção. Emoção é uma reação química que ela acontece para nos colocar em movimento. Tanto que a palavra do latim emoção é emovere, é movimento, né? E a gente, você vê, tanto que a gente não entende emoção, que a gente, quando alguém está chorando, o que você fala para a pessoa? Para de chorar. Chora não. Eu falo, chora mesmo, vai, você fala, desabafa. Você fala com tudo que você tem aí. Você fala com consciência, então tá bom. Mas a maioria das pessoas, né, são especialistas em falar assim, não chora não, vai passar, vamos tomar um café. Por quê? Porque eu choro forte, hein? Chora forte, boa. Né? Mas as emoções, na verdade, elas são algo que acontece dentro de nós para nos colocar em movimento. Então, imagina quando algo naturalmente é para te movimentar e você reprime. Então, elas ficam literalmente reprimidas dentro da pessoa. Então, a gente não tem que ter medo das emoções. A gente tem que ter medo das emoções ficarem dentro de nós ali, corroendo e adoecendo. Aquele famoso engoliu seco, né? Entendeu? Só que a gente não foi ensinado a entendê-las, né? Então, por exemplo, né, nem tão antigamente assim, mas dependendo, você falasse para o pai ou para a mãe, tô triste. Né? Muitos pais falariam... Por que você tem comida na mesa? Não precisei nem continuar a frase. Você tá triste por quê? Você é ingrata? Você tem comida, você tem um teto, você tem roupa, tá cheio de gente que não tem nada. Então, o que a gente entende? Poxa, eu não posso manifestar isso. Eu não posso mostrar o que eu tô sentindo. Simplesmente por falta de entendimento. Um homem, né? Às vezes um menino fala pro pai, tô com medo. Tá com medo do quê, menino? Vai lá, dorme lá e fica quieto, porque o que tem no escuro tem no claro. Mas isso é cultural? Ou é falta de conhecimento, né? Hoje em dia nós temos muitas informações acerca desse assunto, né? Informações mais espalhadas, mais acessíveis, né? Nós não tínhamos isso antes, nossos pais não tiveram isso. Não. Né? Então, como que eles vão dar o que eles não tiveram? Eles fizeram o melhor que eles podiam, com aquilo que eles tinham. Né? Então, eles não sabiam. Então, como a gente vai aprender se ninguém nos ensinou? Como que eles vão passar se eles não aprenderam? Então, as emoções, elas são naturais. Por que nós nos emocionamos? Porque nós somos seres humanos.
né? Então, não, é insano falar assim, não sinta, segura o choro. Não tem como você controlar uma emoção. Ela é uma reação química, ela acontece em segundos. Como que você vai controlar algo que é incontrolável? Tem alguma coisa na Bíblia que fala sobre esse gerir as emoções? Tem Na algo? verdade, tem. Deixa eu achar aqui, deixei marcadinho pra gente. Posso pegar aqui, Manu? Claro. Eu deixei aqui. Como nós devemos gerir as emoções? Vamos lá. Nada combinado, hein? Hã? Nada combinado. Você viu, né? Que você tá pegando a gente de calça curta aqui. Como que a gente... Por exemplo, quando a gente está ansioso, como que a gente deve agir como a gente está ansioso? Né? Vamos lá. Deixa eu achar aqui. No Salmo 94, Salmos 94, versículo 19. Ó. Na multidão dos meus pensamentos, quando os meus pensamentos eram muitos, peguei uma outra versão aqui que eu acho até melhor. Na multidão dos pensamentos, quando os muitos pensamentos dominaram o meu coração, ou seja, quando eu permito que essa multidão de pensamentos entre em mim de uma forma descontrolada, elas dominam o meu ser, elas dominam o meu coração. Então, como eu posso gerir esses pensamentos, essas emoções? Como que eu posso gerir essas emoções? Gerindo pensamentos, fazendo um gerenciamento desses pensamentos. Como? Primeiro eu tenho que aprender, né, ao longo, né, desse conhecimento, né, quais são as minhas crenças, de onde que elas vêm e o porquê que eu penso assim. Nós nunca aprendemos, né, a questionar o que pensamos. Quando vem um pensamento ruim, que nos perturba, que nos amedronta, nós devemos agir imediatamente, questionando aquilo. Por que eu estou pensando isso? Será que esse meu pensamento, ele tem fundamento? Ele é real? Então, gerenciar os pensamentos é uma forma de não permitir que esse excesso, né, que esses muitos pensamentos dominem a gente. E no 94, né, numa outra versão fala que o problema não é a ansiedade, mas é quando ela domina a gente. Ô Fá, eu entendi, mas exemplo assim, uma pessoa quando tá numa avalanche de problemas, de situações, parece que um vai puxando o outro, né? Como que a pessoa consegue, porque a gente tá fazendo uma análise externa, uma situação, mas quando a pessoa tá imersa na situação, fica difícil a pessoa conseguir fazer essa análise, e aí como que a pessoa vai começar, eu falo começar, não tô falando pra quando chegar lá, né, quando já tá tudo ruim, mas como é que a pessoa quando tá começando, como que ela consegue iniciar a fazer essa análise? Exatamente isso. Você primeiro tem que se perceber. Lembra que a gente, desde quando a gente é criança, a gente não foi ensinado também a olhar para nós. A gente foi ensinado a agradar os outros. Eu não tô aqui falando que nós não temos que ser gentis, tá? Mesmo porque gentileza é um fruto do Espírito, eu não tô dizendo isso. Mas nós fomos ensinados, até por uma cultura mesmo, Sim. Culturalmente, nós tem que ser bonzinho, você tem que fazer isso. Então, a gente aprendeu a nos deixar em último lugar, mesmo quando algo não era bom para nós, para que nós fôssemos aceitos por terceiros. Então, nós crescemos com esse padrão já registrado na nossa mente. E isso vira um comportamento o quê? Automático. Eu nem penso para fazer isso. E daí, então, vou chegar onde você quer. Se eu não sei quais são esses pensamentos, porque todos nós temos pensamentos automáticos, até você perceber, E o primeiro passo é essa autoobservação. O que a Bíblia fala? Examine-se o homem
a si mesmo. Então eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que ver por que eu estou me sentindo assim, o porquê que tantas coisas acontecem, o porquê que tal coisa me irrita tanto, o porquê tal coisa, porque eu sou tão intolerante com tal pessoa, por que aquela pessoa não me fez nada, mas ela me irrita. Então você vai começar a pensar, a questionar, porque a gente não deve falar dos nossos medos, das nossas inseguranças. Nós devemos falar com os nossos medos, com as nossas inseguranças. Você começa a questioná-los. Então, como que você começa a quebrar esse ciclo? Fazendo essa técnica. Duvide dos seus pensamentos. Duvida deles. Poxa, eu não vou conseguir fazer esse podcast, é muita coisa. Por que não? Por que eu não vou conseguir? Eu me preparei, eu tenho conhecimento, né? Eu estou há um tempo trabalhando. Estou falando um exemplo simples aqui, se fosse isso que tivesse acontecido. Né? Por que não? Então, essa primeira abordagem de duvidar de qualquer pensamento que te perturba, então é uma técnica DCD. Duvidar, criticar e determinar. Isso não é uma afirmação positiva, isso é uma técnica, né, que funciona. Duvidar, criticar e determinar. Mas isso é... Se você tem que fazer, é um diálogo interno. Se você fizer isso constantemente, silenciosamente com você aí, sempre que houver um pensamento perturbador, um pensamento... decorar ainda, é duvidar. DCD. Duvidar, criticar... E determinar. Determinar. Então, uma pessoa está tendo uma crise de ansiedade. Tô falando, né, tá. Não estou falando de algo, né, que você vai precisar de um tratamento médico. Nós estamos falando de coisas do nosso viver ansioso. Então, a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, que ela começa a perceber que que está havendo uma descarga hormonal grande, ela começa a achar que vai morrer, que está ficando sem ar. Então, a pessoa ela já sabe que está começando esse processo, que está começando essa situação. Se ela conseguir entrar nesse momento em que ela percebe que essas reações químicas estão acontecendo, que esse movimento está acontecendo dentro dela, se ela consegue nesse momento, por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou achando que eu vou morrer se eu estou absolutamente saudável? Por quê? De onde está vindo isso? Entende que são diálogos internos? Então, se a pessoa conseguir, nesse momento, entrar nesse momento em que as coisas estão acontecendo, questionar, criticar, né? Por que eu estou sentindo isso? Né? Eu tenho razão para estar assim? Eu estou com uma saúde perfeita? E no final você determina. Então, eu vou determinar, me acalmar. Nisso você já está respirando. Parece muito simplista, mas é muito forte isso. Isso é muito forte. Então, isso com certeza vai ajudar muito uma pessoa que já está começando, já se observa, já entende, né? E isso, como tudo na vida, quanto mais eu pratico algo, melhor eu fico naquilo. Então, eu estou dizendo para aplicar, e não é uma afirmação positiva, não adianta você chegar, isso aí é uma sequência, né, de duvidar, criticar e determinar. Não adianta eu ir só para o terceiro passo, não, eu vou ficar bem. Não, isso não é. Isso é uma afirmação positiva, não tem, né, base nenhuma dessa sequência. Mas se você fizer isso sempre, você vai começar a ter um diálogo interno efetivo. Eu estou com um grupo, né, chamado Nas Terças Terapêuticas, e a gente está aprendendo, são 12 lições para melhorar a nossa qualidade de vida. E uma das lições, um dos temas é gerenciar pensamentos, administrar emoções. E essa técnica DCD, ela está presente em quase tudo. Por quê? Porque a gente tem que aprender a ter diálogos conosco. Fá, mas exemplo assim, ó, a pessoa quando tem um problema de ansiedade ou de lidar com as emoções, ela tem um hábito ou um comportamento que gera isso. Automático. E o que é mais difícil? Mudar um hábito ou um comportamento? Então, lembra que você acabou de falar. Eu falei que as emoções, elas existem, elas acontecem devido a estímulos externos ou internos também. Qual que é um estímulo interno? Um pensamento, uma memória. E essas memórias, existem memórias que estão ali no inconsciente, e elas
devido a um estímulo externo, elas surgem ali, sem o nosso consentimento. Pensamentos não pedem licença para aparecer, né? Então, não digo que são hábitos, mas existem pensamentos que já se tornaram automáticos. Por quê? Porque não houve uma intervenção. Então, o que o cérebro faz? O cérebro ele existe ali para fazer com que você viva mais, gastando menos energia e para proteger a sua vida. Então, quanto menos energia ele gastar, quanto mais coisas forem automáticas, para ele melhor. Então, porque isso que nem essa técnica que você está passando vai criar um bug na cabeça da pessoa, literalmente, porque o cérebro ele tá ali para consumir menos energia. Você definiu, você vai parar um processo automático. Você vai tomar conta, você vai, depois de um tempo, entrar como um protagonista aí dentro da tua mente. Não deixar que ele caminhe sozinho, nesse alto fluxo aí de pensamentos. Você vai parar ali. Então, essa técnica, ela funciona para que esses pensamentos não entrem nesse automático. Vai parar ali. E não é fácil isso daí não, né? Treino. Que legal. Treino. É treino. Existem estudos de pessoas com problemas, né, mais sérios que depois de 3, 4 meses conseguiram equilibrar ali esses pensamentos, voltarem à vida normal. Isso funciona. É que às vezes a gente quer uma coisa tão mais, né, grandiosa, só que a gente não, e a gente não quer fazer. Mas isso exige que a gente entre, né, que a gente assuma esse controle, né, controle que eu digo, naquilo que a gente vai, nos pensamentos que a gente vai priorizar, né, no que eu vou pensar, no que eu não vou. Só que se eu não entrar dessa maneira, eles nos dominam. Quando os pensamentos dominaram o meu coração, esse excesso, né? Então, ou seja, há um excesso de pensamentos que nos aprisionam, que nos dominam. É uma dica para a pessoa ter uma vida emocionalmente mais saudável, né? Sem dúvida. E todos nós devemos fazer isso. Todos nós. Vamos lá. O pessoal tá ouvindo lá, pegou essa dica aí, top. Que dica que você daria para as pessoas começarem a identificar que elas não estão... Porque quando a pessoa não está bem, quando ela procura já um profissional, a pessoa já está num pico, né? Porque normalmente as pessoas demoram para ter essa sensibilidade. Achei muito legal a sua dica. Mas como que a pessoa começa a identificar em outro momento, tipo, não tô bem emocionalmente, ou a pessoa que já tem uma confiança, a pessoa já lê, já faz essa técnica, mas ela quer ter uma vida saudável, mas não só fisicamente, emocionalmente. Como que a pessoa pode começar a fazer esse treino, esse trabalho com ela mesma? Autoobservação. Porque essa autoobservação, ela tem que vir da gente pra gente mesmo, sem julgamento. Porque nós aprendemos também a não termos compaixão por nós. Então, quando cometemos um erro, não sei como você reage, mas quando você erra, qual é o tipo de diálogo que você tem com você? Não é com o outro. Porque se eu errar, você vai falar para mim assim, não, Fá, tá tudo bem, fica tranquila. Não, tenta de novo, tá tudo bem. Nossa, eu posso falar por mim. Eu tinha um bloqueio extremamente Se você erra algo, como que você conversa com você? Até pouco tempo atrás, eu tinha um bloqueio extremamente grande com erros. Nossa, isso aí bugava a minha mente. Era um colapso pra mim. Tô falando, então você era muito gentil com o outro, mas com você era um carrasco. Então, pra mim era muito complicado. E com o tempo a gente assumindo, tendo a humildade, nossa, é um trabalho assim que, nossa, dá dor de cabeça, hein? Dor de cabeça. Literalmente. Hoje, nos trabalhos que você faz, em grupo, você trabalha tanto a parte emocional e evita, né, de alguma forma, de forma preventiva, as pessoas terem depressão, né? Como esse trabalho da Bíblia, essa gerência da pessoa conseguir ter um autocontrole, um autoconhecimento, a pessoa não pisa lá, né? Porque se ela
né? Se ela tá fazendo tudo isso, ela não vai chegar lá. Mas e quando a pessoa chega em você com a depressão? Como que você traz os ensinamentos da Bíblia para ela? Na verdade, Bruno, durante os nossos atendimentos, eu sigo um programa, Que legal. né, terapêutico, eu sigo um programa terapêutico em que não é um programa, vamos dizer, bíblico, mas eu tenho as bases bíblicas e os valores, né? Então, se a pessoa na igreja, por exemplo, a gente já usa, né, toda essa base. Nesse grupo terapêutico, a gente está estudando como, né, qual é o modelo, né? Jesus, ele é o mestre dos mestres da qualidade de vida, de gerenciar a emoção, pensamento. Inclusive, né? O Agostinho, né? O Agostinho indicou uma série pra mim, não tinha como passar essa, né? Okay. Do Chosen. The Chosen. Maravilhosa. Você não assistiu? Ainda não. Desobediente, hein? Tem que assistir. Nossa, né, Manu? Foi recente. Tem que assistir, foi nada. Preciso de um tempo. Preciso de um tempo pra assistir a série, gente. Né? Mas no Você programa, maravilhosa, sim. Muito legal, né? Sensacional. Fica a dica aí pra vocês. Então, no programa, sim, você perguntou pra mim como que a pessoa entende que ela precisa. Na verdade, todos nós precisamos. Existem, né, em determinados níveis que as pessoas estão. Mas como que a gente sabe? Você falou que trata de depressão. Lembra que eu falei que a depressão, a ansiedade ou qualquer demanda que a pessoa tem, a gente tem que ver o que está por trás daquilo. Porque muitas vezes as pessoas sem conhecimento, elas estão cuidando dos sintomas e não da causa. Então, se eu vou fazer um exemplo. Né? A pessoa tem uma infecção. E a infecção, ela vai dar febre, a pessoa vai ter sudorese, vai dar dor de cabeça. Então, a maioria das pessoas vai cuidar do quê? Vai tomar um remédio para febre, para dor de cabeça. Vai passar a dor de cabeça e a febre. Mas e o que causou a dor de cabeça e a febre? Então, muitos sintomas como ciúmes, dependência emocional, intolerância, irritabilidade, relacionamentos disfuncionais, não saudáveis, tantas coisas são o quê? Sintomas. O que está causando isso? Então, esse programa, a gente vai na causa da dor. Qual é a raiz, né, dessa situação? A raiz emocional, porque tudo por trás das nossas decisões existem emoções. A emoção, ela é muito mais forte do que a razão. Então, o ponto-chave da inteligência emocional do programa é fazer com que razão e emoção andem juntas. Trazendo um exemplo aqui, a emoção, ela seria o motor que nos coloca em movimento. E a razão é o motorista. Então, um motor ligado, né, em movimento sem um motorista, como que ele fica? Fica desnorteado. E o motorista sem motor? Não sai do lugar. Então, o segredo, a chave aí dessa saúde emocional é os dois andarem juntos. Então, o motor vai colocar em movimento e o motorista vai dar a direção. A razão, ela dá a direção. A emoção nos põe em movimento. O problema é quando esse motor toma a direção aí. Esse motor toma o lugar do motorista. Aí fica uma coisa muito complicada. Ufa, voltando à parte da Bíblia, a Bíblia fala sobre depressão? Existe eu até peguei aqui para te passar. Nossa, mais uma colinha. Personagem... Não, esquece tudo, meu filho. Meu Deus. Um personagem, Elias, né? A palavra fala que ele sofreu um esgotamento emocional, né? E muitas coisas que a gente passa, muitas situações que a gente vive, demandas, nos causam um excesso, um esgotamento emocional, né? Então, quantas pessoas, né, que a gente conhece, a gente mesmo, né? Porque até uma grande vitória, até algo muito bom, pode desencadear um processo de estresse. Não é só coisa ruim que desencadeia um estresse em nós. Como assim? São emoções que surgem. Então, às vezes, uma coisa muito boa, né, uma vitória, uma conquista que a gente tem, também desencadeia estresse na gente. Seria um estresse positivo, mas existe. Então, uma demanda excessiva de situações, de coisas que
que acontecem conosco, problemas não resolvidos, eles vão, né, vão causar a gente um esgotamento emocional. E esse personagem, que ele está em 1 Reis 19, de 1 a 4, você que está em casa, leia, né? Bruno lê também. Então, esse excesso trouxe para ele um desgaste. Então, se nós analisarmos ali, qualquer hora a gente pode falar mais dele, se você quiser, né? Que ele é bem extenso, mas esse personagem, chega uma hora que ele está tão esgotado, tão cansado, que ele pede a morte. Sério? Ele fala, só que ele é um homem de Deus, que tinha feito muitas coisas grandiosas ali, e ele estava, depois de uma grande vitória que ele teve, ele foi ameaçado, ele teve um desgaste emocional tão grande que ele ficou exausto. Então ele pediu a morte ali. Ele falou: Senhor, me tira daqui, me mata, porque eu não quero mais, estou cansado. Ele teve um desgaste emocional, ele teve medo, ele ficou estressado, ele ficou sem perspectiva, ele ficou na mente dele, né, sem opção. Então a Bíblia fala, tanto que, né, no nosso primeiro ali, que a gente viu em Provérbios 12, né, 25, faz uma ligação ali de ansiedade e depressão. Então esse personagem, ele nos dá indícios de que ele estava, sim, num processo, né, no estado depressivo ali, que ele chegou a pedir a morte. E o que é lindo é que, né, Deus ali faz um trabalho com ele tão lindo que o acolhe. Né? Muitas vezes, a gente, quando a pessoa está num estado desse, ou está ansioso, ou está depressivo, quantas pessoas, né, falavam que depressão é falta de fé, depressão é frescura, é falta de... Né? Você nunca ouviu isso? E nesse ponto, você vê que quando ele estava, né, a palavra diz que ele foi para a caverna, ele foi se esconder, ele não queria mais nada com nada. Deus, ele manda um anjo, e esse anjo, ele não chega e acusa, fala, sai daí, está, né? Não dá nenhum tipo de bronca, vamos dizer assim, mas acolhe. Então, o acolhimento é algo curador. Acolher não é você concordar com aquilo. Acolher, inclusive a gente tem que acolher as nossas emoções. Lembra que você falou que quando você errava, você era muito duro com você? Sim. Então, autocompaixão é algo que o Senhor nos ensina. Né? Então a gente tem que ter essa autocompaixão, esse olhar mais compassivo com os nossos erros também. Ter um olhar compassivo com os nossos erros não é aceitá-los e tá bom, tudo bem, e vou continuar. Não. O que eu aprendo com isso? Como que eu posso fazer para que isso não aconteça mais? Mas eu não vou me arrebentar por isso, não vou me martirizar por isso, não vou me arrebentar por isso, me flagelar, né? Nem emocionalmente e também não fisicamente. Né? Então o Senhor, ele manda um anjo lá para acolher, para conversar com Elias, para dar para ele comida, pão, água, ou seja, dar aquilo que ele precisa, o remédio que ele estava precisando, que naquele momento era acolhimento, era um alimento, né, físico que ele estava precisando. Então, a Bíblia fala, assim, de até como nós, né, devemos agir nessas situações, né? A depressão é uma doença extremamente grave, né? E a gente vê que se não tem um apoio, né, dificilmente é muito difícil a pessoa conseguir sair dessa doença sozinho, né? É muito, muito doloroso. É um estado que precisa, sim, de uma ajuda, né? Então, se a pessoa tem como buscar essa ajuda, um profissional, ou até familiar, né, de estar junto, de estar num grupo, acolhendo, colocando para fora, né, a conversa, ela é terapêutica, né, você colocar para fora o que você está sentindo, aquilo que te aflige, né, é necessário isso, e muitas pessoas, por não entenderem também o que estão sentindo, por acharem também que não vão ser acolhidas, que vão ser julgadas, que vão ser taxadas de frescura ou de falta de fé, acabam não falando e acabam guardando para si. Né? E principalmente quando a pessoa está, né, numa situação assim de exaustão psicológica mesmo, quando a pessoa está num estado em que Elias estava, né, no estado depressivo, e nesse estado as pessoas elas vão por uma crença central, né? A hora que vocês forem ler, Elias Mora, ele fala assim, quer saber?
eu quero morrer porque eu não sou melhor que os meus pais. Então ali há uma crença de desvalor. Então você entende que sempre por trás, a gente tem que ver o que está por trás daquilo. Qual é a crença que está ali? Porque as crenças, aquilo que a gente acredita, faz com que a gente decida, faz com que a gente caminhe. Então a gente tem que ver no que a gente acredita. O que está norteando as nossas decisões? O que está norteando o que a gente vai fazer? As nossas escolhas. Porque nossa vida hoje é fruto do quê? De escolhas. O que você é hoje, onde você está hoje, é fruto das decisões que você tomou. É fruto das escolhas que você fez, dos hábitos que você tem. Então, os teus hábitos formam hoje o teu estilo de vida. Né? Eu vejo, até falando da minha história pessoal, eu convivi com uma pessoa que teve depressão. Depois que meus avós faleceram, minha mãe teve uma depressão. Foi um momento muito difícil para nós. E eu vejo que nem você falou que nós somos a construção. Eu vejo, falando de mim, é claro, né, que conforme a vida foi passando, eu tive a oportunidade de levar isso pro rancor e guardar isso dentro de mim e trazer numa esfera negativa, não falando só para mim, né, mas para a sociedade, né, porque todos os nossos atos, os meus atos, refletem nas pessoas que estão ao nosso redor, ou não. Eu aprender com isso e tentar ser uma pessoa melhor e ser uma pessoa melhor futuramente, porque o que eu vivo hoje vai ser passado para a próxima geração de alguma forma. Exatamente, exatamente. E nos últimos 2 anos... E aquilo que a gente não vence, no ponto em que a gente está, a gente vai deixar as futuras gerações vencerem. Sim. A gente vai passar. A gente não venceu, a gente vai deixar para eles. E o que eu vou chegar nesse ponto aí. O que eu vejo nesses 2 anos, eu entrei graças ao podcast também, pessoas incríveis que entraram na minha vida. Tem sido um momento de reflexão e aprendizado, porque eu vejo que todos esses percalços que eu tive na minha vida, todos, desde trabalhar com minha mãe, catar latinha, a dormir em rodoviária para conseguir fazer um trabalho de foto, para conseguir fazer um trabalho de expressão, nossa, inúmeras coisas me trouxeram até aqui. E tá tudo bem? Tá tudo perfeito? Não existe uma vida perfeita, né? A gente faz o nosso melhor, mas o que eu vejo é a gente entender que nós, eu, você, cada um que está assistindo a gente, gera um resultado que vai muito além, porque, né, nós viemos de uma família, nós somos uma família e de nós virá uma família. Então, o resultado, né, além das pessoas que estão próximos de nós, virá uma próxima família. O que a gente vai estar plantando? A gente vai estar ensinando a próxima geração a, não, fica quieto, tá tudo bem, você não se expressa, ou, viu, conversa comigo, o que está acontecendo? Como que foi seu dia hoje? Por que você tá triste? Exatamente. Qual que vai ser a próxima geração? E tipo assim, mudar o mundo, é difícil falar que a gente vai conseguir, né? E como que vai ser o impacto. Mas, né? Como que a gente vai tratar as pessoas que estão ao nosso redor e a nossa família? Isso que você está falando é validar o que eu falei de Elias, né? Que aquele anjo foi e acolheu. É você validar e acolher o sentimento do outro. Isso não é você tirar, né, nenhum tipo de posição, porque o certo vai ser sempre certo, o errado vai ser sempre errado. Mas a gente pode, né, como nós andamos nesse quesito, a gente aperfeiçoou, e a gente pode sim trabalhar isso para que as pessoas sejam, né, as futuras gerações, sejam mais saudáveis emocionalmente, né, elas sejam mais compassivas consigo, porque o modo de criação também deve ser mudado, né? E até a minha próxima pergunta para você, porque, exemplo assim, até eu e às vezes a Dani, a gente brinca com situações
que, que na nossa época a gente viveu totalmente diferente. E a gente fala, nossa, mas nossa, se fosse minha mãe, meu pai teria feito isso agora. E hoje a gente consegue, né, interpretar, fala, nossa, como era violento o negócio, né? Porque pense bem, se eu tô caminhando ali, eu escorrego e caio. Você vai levantar na hora e vai lá, não vai? Vai me acudir? Fala o que aconteceu, machucou, levanta. Precisa chamar o Danilo? Precisa fazer alguma coisa? Sim ou não? Uhum. Quando uma criança cai, o que a gente faz? Para de frescura, levanta aí, não doeu não. Pulou. Sim ou não? Outro dia eu tava E por que? Não é dirigindo, gente igual? E na hora que a menina... É bem isso que você falou. Na hora que a menina caiu, a mãe levantou a menina e ainda deu um tapa nela. Você tá entendendo? Então, não é gente igual? Então, isso é uma... Se eu chegar e te der um tapa hoje, você só não vai revidar que você... Mas, assim, você concorda que isso é um crime, é uma agressão? E por que a gente bate? Como que você vê em relação ao lidar com essas emoções, né? Você é mãe também. Como que é esse lidar com as emoções, trazendo também para a próxima geração? Como que a gente deve, não só falando de filhos, né? Às vezes a pessoa tá ouvindo, mas eu nem tenho filho. Mas quando nós nos relacionamos, a gente tem que saber, a gente tem que estar como que a gente vai se dessa... relacionar, não só com os filhos, né, nossos, mas com as pessoas. Primeiramente, a gente tem aquilo que eu falei, autoobservação. A gente tem que conhecer a nossa, né, as nossas dores, vamos dizer assim. O que nos leva a ter as atitudes que temos, o que nos leva a decidir o que decidimos, o que nos leva a agir como agirmos. Primeiro passo, autoanálise. Tudo começa em nós. Lembra que a gente quer só olhar o outro? A gente quer definir o outro. A gente é muito especialista e muito pronto em analisar o outro e ver como que o outro... Mas a gente não. Então, essa autoanálise, ela é fundamental. Porque a gente não muda o outro. A gente passa perdendo muito tempo, principalmente em relacionamentos, tentando mudar o outro. A gente só tem poder em mudarmos a nós mesmos. Né? Então, em relação a uma criança, a criança ela tem o sistema, o emocional dela totalmente imaturo. Ela não está enfrentando você, ela não está querendo te desafiar. Né? Muita gente, né, fala, ela está querendo ver até onde você vai. Ela é isso, é aquilo. Não, o cérebro dela é imaturo, ela não sabe lidar com emoções. Ela não está fazendo para te provocar. Quem que é o adulto? Então, nós como pais, nós vamos ser esse exemplo de regulação, né? Eles vão olhar para nós e como a gente está. Como que nós estamos nos autorregulando para que ele também se sinta calmo para isso. Por isso que é o acolhimento. É aquela história, enquanto está ventando, não adianta você varrer. Então a criança está naquela crise, chorando, tal, só que vai gritar? Você vai bater? Você acha que aquilo vai dar? Então é um momento de acolhimento, mostrar essa segurança para a criança e ensinar, porque esse emocional dela vai amadurecendo. E quem é o exemplo? Quem que vai dar esse norte? A gente. Então, primeiramente, nós temos que aprender a nos regular. Como? Quando você está muito nervoso, como que você se regula? Como que você se acalma? Né? Como que você, na frente deles, como que a gente demonstra quando a gente erra, o que a gente faz? A gente se mostra intolerante, a gente se mostra paciencioso, a gente se mostra acolhedor. Porque tudo isso eles vão estar lendo na gente. Então, primeiramente, tudo começa em nós. Isso é para tudo, né? Para tudo. Então, muitas situações, eu tô com uma situação no relacionamento e o fulano é isso, o fulano é aquilo. Não, o relacionamento ele é feito do quê? De pessoas. Então, o relacionamento, a gente não arruma relacionamento, a gente arruma pessoas. A gente cuida de pessoas. Cuidando de pessoas, relacionamentos são curados, relacionamentos voltam ou tornam-se saudáveis, mas sempre começa com a gente. Então, a gente tem que trazer esse olhar para a gente. E é um espelho, né? Sim. Sim. Então, essa autoobservação, ela é fundamental. Aí que chega naquele ponto que você me perguntou. Então, quanto mais a gente se olha, se percebe, começa a entender o que tira tanto a gente do sério, por que alguns problemas se repetem nas nossas vidas com tanta frequência. Então, entra ano, sai ano, as pessoas têm os mesmos problemas, têm as mesmas situações. Isso não é natural.
Então, o que está... Qual é o comportamento que está ocasionando essa sucessão de problemas, os mesmos problemas sempre no casamento, no relacionamento, no trabalho? Porque existe padrão. Nós temos padrões emocionais. Nós temos padrões de comportamento que foram adquiridos ao longo da nossa vida, como eu falei no começo, derivados daquilo que nós vivemos, ouvimos, das crenças, daquilo que a gente acreditou ser verdade. Eu tenho uma historinha que eu acho tão interessante, que simplifica e exemplifica de uma maneira bem simples, bem fácil. Tem uma história que fala assim, que a mulher estava fazendo no final de ano um pernil, e ela fez um pernil lindo e cortou a perninha, um pedacinho da perninha do pernil. E o marido questionou, falou assim, amor, por que você está cortando, né, essa partezinha do pernil? Ela falou assim, meu bem, não sei, aprendi com a minha mãe. E a mãe estava viva. Foram perguntar para a mãe, por que a senhora faz quando vai fazer o pernil final de ano, a senhora corta esse pedacinho? Ela falou assim, filha, nunca perguntei para a vovó que me ensinou assim. E foram perguntar para a vovó, que a vovó ainda estava viva, e falaram para mãe, por que a senhora cozinha o pernil desse jeito, cortando essa partezinha? Ela falou assim, porque a minha assadeira era pequena e não cabia. Então, quantas coisas foram passadas para nós e nós copiamos sem necessidade, nós não questionamos o porquê das coisas. Isso foi um exemplo simples. Mas quantas pseudo-verdades a gente ouviu e simplesmente reproduziu sem sequer analisar, questionar, olhar um outro lado. Simplesmente, isso são os padrões. Entende? Então, por isso que o auto-observar-se, olhar para você, examinar-se, ver o porquê que a gente decide como decide, por que a gente age como age, por que tantas coisas são difíceis para nós. Será que não foram tantas ideias como no caso dessa cozinhar, né, desse pernil, a gente aceitou como verdade, mas não cabe para nós hoje. Entende? O duvidar, Sim. criticar e determinar. Fiquei muito feliz com o nosso papo. Acho que a gente trouxe muitas reflexões, tanto para as pessoas buscarem estudar mais a Bíblia, independente de qual versão, né? Uhum. E também a gente trouxe implicações, né? Trazendo como que assuntos que ainda hoje está muito presente em nosso dia a dia e que a Bíblia já fala sobre isso há muito tempo, né? Acho legal as pessoas se apegarem a lerem, tirarem para ler 10 minutinhos ali todo dia, já é um começo. E fico muito feliz de você ter vindo aqui contribuir e falar um pouco da sua experiência também no dia a dia, clínica, como pastora, como mãe, e também trazer de forma bem simplificada esses trechos da Bíblia que a gente conseguiu refletir um pouquinho sobre também. Eu que agradeço a oportunidade, Bruno. E eu quero terminar, você me fez uma pergunta que eu acho que eu não respondi, né? Como que a gente pode ser saudável, né, emocionalmente, falei, auto-observando-se. E para terminar com a palavra, eu quero trazer um ponto que está em Provérbios 4:23. Provérbios 4:23. Tem a Bíblia aí, Bruno? 4:23 diz assim. Você quer ler? Lê para mim. Não, por favor, pode ler. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Coração é uma expressão na Bíblia que se refere à sede das emoções, sede dos sentimentos, a mente. Então, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. O que tem na nossa mente? Nossas crenças, nossos valores, aquilo que a gente ama, os nossos afetos, né? Os nossos afetos mais profundos, os nossos pensamentos, ou seja, a nossa mente. Então, de tudo que você deve guardar, guarde a sua mente. E quando a gente ouve, né, guardar o nosso coração, a gente já imagina de algo interno, né? Do que a gente pensa, sente e ok, isso é real. Mas como que eu posso ter uma vida emocional saudável? Se do meu coração, né, do meu coração,
saem as fontes de vida e vão dirigir a minha vida, eu tenho que prestar atenção também no externo. Porque se está saindo algo que vai direcionar a minha vida, ele entrou de alguma maneira. Então, se aquilo que eu penso, eu sinto e eu vou agir, eu tenho que cuidar externamente daquilo que, aonde eu tô, o que eu estou permitindo entrar na minha mente, porque dali vai sair em forma de comportamento, vai sair em forma de decisões. Então eu tenho que cuidar também do meu externo, do meu exterior, como lugares que a gente frequenta, pessoas com as quais a gente convive, o que a gente ouve, o que a gente vê. Por isso que a Bíblia, ela nos ensina a termos esse cuidado, a ver o que a gente entra na nossa mente, porque dali vai sair fonte de vida. Então, como que eu vou ser saudável emocionalmente? Cuidando, guardando a minha mente, guardando daquilo que entra no meu coração, né? Na sede das minhas emoções, da sede dos sentimentos. Então, se tudo aquilo que eu tenho hoje, né, aquilo que me formou, que nos formou, veio daquilo que ouvimos, vimos, presenciamos, demos o significado, para guardar a minha emoção, o meu coração hoje, eu tenho que cuidar sim daquilo que está externo, não só daquilo que está interno, mas daquilo que eu vou colocar para dentro, porque isso vai nortear a minha vida. Né? Então, o meu pensamento, eu achei aqui, ó, tem uma outra versão que fala assim, ó, tenha cuidado, o mesmo Provérbios 4:20, lembra da versão que eu falei? Uhum. Então, são uma outra versão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, nós vimos várias passagens na palavra onde Salomão, João, tantas, né, Paulo, nos orientam a cuidarmos daquilo que nós temos na nossa mente, porque e dizendo que a palavra, ela vai trazer essa vida que a gente precisa, fazendo com que a gente tenha discernimento daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente não pensa. Em Efésios, para a gente fechar. Não, a gente não vai embora, né, Bruno? Peraí, tá vendo? Dá o microfone para ele ficar assim. Só para a gente fechar, porque isso é muito importante. E para a pessoa que está em casa também, meditar nessa palavra, né? Diz assim, né, que a gente, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar os nossos corações e os nossos pensamentos. E daí, no versículo 8, ele continua falando, orientando a gente no que a gente deve pensar, no que deve encher a nossa mente. Quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, o cuidado da nossa mente, a gente tem que viver saudável é o quê? Emocionalmente, cuidando daquilo que entra na tua mente. E é muito importante a gente refletir sobre isso e ter esse respaldo da Bíblia para a gente entender como os nossos pensamentos guiam nosso dia a dia, nossas relações. Eu acho que é isso. Eu fiquei muito feliz com o nosso papo. É muito legal fazer um estudo da Bíblia, entender um pouco mais, ver as interpretações, receber, né, também os seus ensinamentos, como que você também interpreta isso. Tem pessoas que vão concordar, tem pessoas que não vão, cada um tem sua religião, sua crença. Bom, mas eu fico pegando essa deixa, a Bíblia, ela não é uma religião. A Bíblia é a palavra. As pessoas que pegaram a Bíblia e transformaram em religião, né? Mas a palavra é a palavra de Deus. Em nenhum momento você vê, né, Jesus em toda a palavra aqui fazendo ou falando sobre isso, né? É a palavra, é o que a gente deve, né, ao meu ver, aquilo que eu creio, permear e nortear as nossas vidas, né? Crenças, valores, né? Deixa seu Instagram para quem quer conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Tá, o meu Instagram é Fabiola Cussabara. Gente, hoje eu conversei com a Fabiola Cussabara.
Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se você gostou, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha com os amigos. Se você ficou com algumas dúvidas, escreve aqui nos comentários. A Fá vai ficar de olho, a gente também vai responder vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais conteúdos, mais podcast falando sobre a Bíblia, sobre algum trecho específico, comenta aqui, conversa com a gente também no Instagram, que a gente vai estar pensando em produzir algo também específico para vocês. Para você que tem uma empresa, gostou do podcast, quer produzir um podcast na sua empresa, eu vou indicar para vocês a Cena Produtora Audiovisual. Além de podcast e vídeos institucionais, nós também produzimos Reels, fotos profissionais para o perfil de vocês. Trabalho bem diversificado, no qual vai elevar a sua rede social para outro nível. Então, essa é a minha dica para vocês. Cena Produtora Audiovisual. E lembrando também, fazer um agradecimento muito especial ao pessoal da Ótica Vitória, nosso parceiro aqui, uma empresa referência há mais de 20 anos aqui no mercado de Avaré. Então, um agradecimento muito, muito especial para o time da Ótica Vitória, nosso parceiro aqui. E, gente, só tenho a agradecer a todos vocês. Dream Podcast no YouTube, Dream Podcast no Spotify. Os cortes a gente posta no Instagram, que é DreamPDC. E para você, quer conhecer um pouquinho do meu trabalho, quer seguir também o meu perfil, é o Bruno Loureiro. Gente, hoje a gente completou o programa número 100. Fico muito feliz nesses 2 anos já gravando o Dream Podcast. Tem sido incrível participar dessa história, trazendo histórias aqui para vocês e ensinamentos. Pessoas igual a Fabíola que vieram até aqui para compartilhar coisas que demoraram anos para estudar, viver e trazer aqui para vocês assimilarem e levar isso para a vida de vocês. Então é isso, gente. Espero que tenha, de alguma forma, agregado para vocês esse programa. E até o próximo programa.